Oi, pessoal, tudo bem? Karina Linhares, terapeuta holística, especialista na terapia do gráfico da vida e biomagnetista. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm com relação à bioenergética, ao tratamento à distância, é de entender como é feito um tratamento à distância. Eu sempre brinco e falo, mas de uma forma muito direta, vamos dizer assim. A telebioenergética, ela funciona como o nosso celular funciona. É uma emissão de uma frequência de onda que ela viaja no espaço e no tempo e ela atinge um determinado fim. É assim que se comunicam o nosso celular, o computador, o GPS, enfim, toda a tecnologia que hoje nós conhecemos. E que ela vem muito do conhecimento da física quântica, sim. Das descobertas, dos conhecimentos feitos lá na década de 30, 40, 50, que revolucionou o nosso mundo moderno, vêm através desses conhecimentos. Muitos deles foram reprimidos, desmistificados e usados de uma forma que pudesse tirar vantagem economicamente da sociedade, né? Coisas que poderíamos ter aí energia free, né? Sem custo. Muitas coisas poderiam estar avançando ainda mais se a gente não fosse assim submetido a essa competição grande e com relação ao dinheiro. Mas tudo isso faz parte aí, longe de mim querer fazer terapias conspiracionistas aqui no vídeo, né? Mas vamos dizer assim, para entender um pouco de como o sistema funciona, como o nosso biomagnetismo funciona. Então a gente vai assim pensar da seguinte maneira, né? Você foca nas coisas positivas ou negativas, aqui na nossa mente vai ter lá vários arquivos, né? Onde vão ficar arquivados negatividades, coisas mais positivas, traumas, enfim. A nossa mente ela é um mundo maravilhoso, vamos dizer assim, né? Então, quando como que você lida, por exemplo, com as suas crises internas, né? Qual é a conexão que tem entre o cérebro e o coração, o pensamento e a razão e a emoção? Como tudo isso faz com que nós tenhamos o poder de criar a nossa própria realidade? Isso é muito complicado para as pessoas comuns entenderem, mas o mais importante de tudo é entender que existe uma ciência por trás disso. Como mesmo a gente fala, a oração, o poder da oração, o poder da fé, o poder da positividade, tudo isso não é místico. Tem uma explicação científica para que tudo isso aconteça, né? Como você lida, por exemplo, como eu perguntei, com as suas crises? Como você lida com o meio, com as pessoas que estão ao seu redor, né? A sua forma de se relacionar com alguém ou com um grupo, ou mesmo no trabalho, na sua profissão, né? Existem aí o que te faz acalmar a mente, desestressar, ou quais são os triggers que te levam a ficar nervoso, ansioso, deprimido, né? Existe uma sensação por trás de cada ação, de cada atitude, de cada pensamento, né? Então eu acho que é isso que eu queria falar um pouquinho nesse vídeo, né? Existem aí um processo, né? E a epigenética explica muito isso, se vocês forem se aprofundar, ou quem já conhece, sabe que, por exemplo, não dá para eu mudar o vídeo aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não dá para eu mudar. Mas vamos dizer que
nós temos... Acabei colocando um filtro horrível aqui, gente, peraí. Pronto, melhorou. Então, nós temos aí, por exemplo, a capacidade de entender que o nosso ser, ele é um universo em miniatura. O nosso corpo é um universo em miniatura. Vocês imaginam quantos organismos vivos fazem com que nosso coração bata, nossa respiração se dê, né? Existe uma inteligência por trás disso, que coordena toda essa movimentação, o nosso metabolismo, né? As bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos, um monte de vidas dentro da gente. Imagina, cada célula é uma vida. Cada célula é uma vida. Vocês imaginam, por exemplo, o biomagnetismo trabalha com as polaridades, né? Na realidade, o positivo e o negativo, eles estão ali para que possam neutralizar-se as polaridades e manter-se um equilíbrio, um estado de equilíbrio. É assim que nós medimos o pH de cada órgão, é assim que nós identificamos patógenos, muito embora nós não possamos afirmar, né? Mas entre nós biomagnetistas, nós sabemos que nós podemos identificar sem exames laboratoriais, e a gente vai na causa daquele patógeno, qual o sistema que ele está agredindo, e de uma forma incrível que nós podemos até identificar alguma doença ou algum desequilíbrio que está vindo lá na frente, ainda não se manifestou como sintomas, né? Então, são várias coisas. Imagina que o nosso ser é um universo da seguinte maneira. Imagina cada uma das nossas células. Talvez para quem não é da área de biologia tenha um pouco mais de dificuldade, mas qualquer um aprendeu em algum momento da vida o que é uma célula, por exemplo. Então, você sabe que a nossa pele, os nossos órgãos, os nossos ossos, tudo é constituído dessas células. São mais de trilhões, 30 bilhões, trilhões de células que compõem o nosso corpo. E por que eu estou falando isso? Imagina assim que nós temos um potencial enorme. Imagina, por exemplo, uma descarga elétrica muito forte, um poderoso raio, por exemplo, numa tempestade. O quanto de eletricidade carrega, capaz de colocar fogo em florestas. Aqui mesmo no Canadá, vocês devem ter ouvido sempre, todo ano acontece as queimadas devido a esses raios que caem, né? Então, imagina assim que cada célula do nosso corpo também contém eletricidade, muito mínima, né? Se você for ver, por exemplo, sei lá, as coisas que mais mexem com a gente, né? Nesse sentido de eletricidade, as nossas conexões neurológicas, neuromotoras, as nossas conexões, né, elétricas, são pequenos caminhos dentro do nosso corpo que conduzem eletricidade também. E tudo isso é estudado de várias formas. Tem aí o HeartMath Institute, que comprova a mudança no nosso magnetismo, na nossa bioeletricidade, de acordo com as nossas emoções, de acordo com o ambiente que nós estamos. Então, tudo isso é comprovado cientificamente, né? Então, você imagina aí que, por exemplo, um raio, né, ele tem aí por volta de 1 bilhão de volts. É uma voltagem muito alta. Você vê que ela mata alguém instantaneamente, né? Então, imagina também que cada uma das nossas células, nós também temos lá
são mais de 30 bilhões de células, né? Então, a gente vê aí, cada célula também contém uma voltagem energética, uma polaridade positiva no seu exterior e uma polaridade negativa no seu interior, com um potencial, em termos de vantagem, de 0,07 volts, né? Em potencial, a gente tá falando aqui, né? Então, o que isso significa? Vocês imaginam aí, né? Se nós temos aí 30 trilhões ou 40, 50 trilhões de células no nosso corpo, você multiplica aí 0,07 em termos de voltagem, ela é infinitamente superior de um raio que tem um potencial elétrico enorme. Então, vamos dizer aí que é mais de quase 4.000, 3.000, 4.000 vezes mais forte do que um raio. E nós temos o nosso sistema conectivo, né? O nosso sistema nervoso, e aí nós vamos associando como a gente canaliza esse potencial de eletricidade no nosso corpo a favor da nossa saúde, do nosso bem-estar, da cura, né? Nós sabemos aí que, por exemplo, como é que a eletricidade se propaga? Ela se propaga através dos fios, não só através dos fios, mas vamos dizer que o que mais nós vemos através dos fios. Não vamos considerar as ondas, nada disso. Elas atravessam, então, esse meio através desse caminho que o fio vai de uma conexão para outra, de um poste para outro, criando um campo eletromagnético. O nosso corpo também cria um campo eletromagnético que, às vezes, isso o próprio Kirlian, né? Para quem já ouviu falar da máquina Kirlian, que consegue identificar o nosso campo energético que vai aí a distâncias. Isso tudo sempre foi associado ao campo místico, ao campo... eu nem vou falar místico porque o misticismo é muito mal interpretada essa definição, né? Na realidade, o misticismo não tem nada a ver como a gente pensa com bola de cristal ou com tarô ou com algo assim, né? A ciência que está por trás, sim, mas não a prática necessariamente, né? Porque na realidade o misticismo ele está em todos os setores da nossa vida, da nossa existência, da nossa convivência, na nossa contribuição. E eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, então não vou querer ficar aqui repetindo muito, né? Mas essa conexão entre o nosso cérebro e o nosso coração, ela é muito estreita, muito mais do que nós possamos pensar. Eu acho que quando eu dei também alguns cursos de cura quântica, há um tempo atrás, eu coloquei tem vídeos também no YouTube, sobre isso, né? Mas vamos dizer que por que tudo isso é importante? É importante para a gente saber que existe sim uma ciência, que existe, para tudo existe uma explicação lógica, uma explicação científica, muito embora às vezes o que a gente também tem que entender quando as pessoas falam, né? Por exemplo, a pessoa é pró ou contra a vacina, a pessoa é pró ou contra o remédio, entende? Isso tudo só divide as pessoas e não traz necessariamente uma resposta que possa satisfazer os dois lados, né? Quem acredita, quem não acredita, isso e aquilo. Então é preciso ter bom senso, analisar os benefícios que a medicina traz, mas também as coisas que poderiam ser melhores, né? É igual você na política também, você não pode polarizar necessariamente. E no fim, você vai ver que tudo é parte
de um de uma escolha. Você vai para um lado, vai para o outro. Hoje você acredita nisso, amanhã você corre para o outro lado, né? Hoje a vacina é boa, amanhã não é. Então não é o fato de você polarizar, ser a favor ou contra isso, você ser a favor ou não da ciência, porque a ciência também tem dois lados. A religião também tem dois lados. Né? Mas o que você pode pegar de melhor de cada um dos lados e trazer para a sua própria forma de analisar, né? De acordo com a sua verdade, com o seu conhecimento, então essa é uma forma de você estar conectado com algo que é maior do que essa polarização. Então é isso que eu deixo aqui. Muitas pessoas às vezes falam, não, eu não sou, eu não vou falar uma coisa que eu não tenha me aprofundado muito antes de saber. Então você vai ver cientistas que são a favor de uma linha, são contra outra, e isso tudo vai muito de acordo com o poder também financeiro, o poder das instituições, né? Muitas vezes os cientistas eles são levados a determinada linha de trabalho para que eles possam receber incentivo para suas pesquisas. E os que são contra ao sistema, vamos dizer assim, acabam aí difamados, ridicularizados, então não tem fundos para pesquisa, então esses conhecimentos ficam muito retidos para algumas pessoas só. Então fica aqui a minha dica, né? Nós temos sim a condição de utilizar todo esse potencial bioenergético, né? Para que existam comunicações internas, né? Imagina que um pensamento ele emite energia também, né? Nós, a cada pensamento, a gente está aí emitindo também e sendo condutores dessas interferências, né? Eu já falei também sobre interferências construtivas e destrutivas, podem pesquisar lá. Tudo isso vai trazendo para nós uma certeza de que nós somos supercondutores de energia. O nosso corpo ele é extremamente inteligente, ele tem a capacidade de autocura, basta que nós possamos saber usar essas conexões, né? Então esse é o grande desafio aí que tem sido lançado nesse mundo mais quântico, né? Das nanopartículas a nível quântico, né? Nós podemos aí entender que esses 50 trilhões de células aí que se movimentam e que tem uma flutuação nesse campo magnético de acordo com as nossas emoções, os nossos pensamentos, de acordo com o meio que nós recebemos informações, enfim, tudo isso afeta a nossa biologia de uma forma muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Então, tanto a terapia do biomagnetismo que eu trabalho, eu sou biomagnetista, e também quanto ao gráfico da vida, que auxilia com que nós possamos transformar certos potenciais, certas áreas, aqueles pastinhas que ficam aí no nosso registro, né? Nós podemos mudar, nós podemos alterar segundo a nossa vontade, seguindo essa conexão cérebro-coração. Essas forças invisíveis, elas realmente afetam demais a nossa biologia em todos os níveis, né? Se você emite um pensamento, esse pensamento vai viajar num determinado canal e é ali que ele vai se alojar. Lembra que eu falei? Tem várias pastinhas. As emoções, os pensamentos negativos vão em uma, os positivos vão em outra. E assim ele vai selecionando. Então,
cada pensamento, cada atitude, cada sentimento tem um caminho que se segue dentro do nosso corpo, né? E isso significa o que necessariamente, né? Significa que a qualidade e a forma como nós moldamos o nosso campo eletromagnético, se nós criarmos de uma forma equilibrada, né, nós podemos estabelecer mudanças profundas a nível físico, mental, emocional, energético e espiritual, como eu sempre falo, tudo isso associado à maneira como nós nos sentimos, né? E esse campo, ele atua, como eu falei, em todos esses sentidos dentro de nós, né? Essa conexão cérebro e coração, ela é impressionante. Por quê? Porque o campo é eletromagnético e ele afeta o fluxo da nossa eletricidade em cada célula. Lembra que eu falei que cada uma tem a sua voltagem? Então, o campo magnético afeta também outras pessoas, afeta o meio. Isso daí também eu acho que eu vou voltar a falar um dia das frequências construtivas e destrutivas e como isso afeta nós, né? É como a gente chegar numa festa e falar, nossa, o ambiente estava tão pesado, né? Não consegui ficar. Ou às vezes a gente vai num ambiente que fala, nossa, estava tão gostoso, foi maravilhoso, né? Então existe uma interferência eletromagnética, né? Que é o que eu falei, está conectada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, e tudo isso afeta o campo. Isso cada um de nós individualmente, como um universo, como eu falei, mas nós temos o mesmo sistema na natureza, no planeta todo, né? Nós somos influenciados também pelos outros planetas, nós somos influenciáveis pelo solar flare, né? Pelos ventos solares que chegam até nós, que afetam até os satélites. Então, existe sim uma ciência, não é nada história da carochinha, não, né? A bioeletricidade, ela é fundamental para que nós possamos desenvolver conhecimentos internos, né? Como emoção, sentimento, como também externos na nossa forma de prosperar, de trabalhar, de se comunicar, de se relacionar com o outro, se relacionar com o meio, tudo está conectado. E essas terapias, elas vêm auxiliar exatamente nesse sentido. É por isso que muitas vezes a gente sente, demora um pouco até você estabilizar a sua frequência, né? Nikola Tesla falava, para você saber os segredos do universo, você tem que pensar em frequências e vibrações. Energia, frequência e vibrações. Se você entender um pouco disso, você vai começar a entender o mecanismo do universo. Há um mecanismo do universo que nós representamos também, que é o que eu falei, para a nossa mais minúscula célula, nós somos um universo em potencial. Então, era isso que eu queria um pouco falar. Isso também demonstra o porquê do efeito placebo, por exemplo. Por que funciona, por que não funciona, né? Esses estudos aí que são feitos, né, com os tratamentos médicos, às vezes você toma uma aspirina e não está tomando uma aspirina, você está tomando simplesmente uma pastilhinha de açúcar ou de alguma outra coisa e os efeitos são iguais, né? Então, existem esses estudos já muito antigos até, né? Então, basta saber o porquê que funciona, né? Porque você acredita naquilo, né? Você sente aquilo. Então, essa conexão cérebro-coração, ela é fundamental para a gente entender a mecânica quântica, para que a gente possa entender a nossa verdadeira situação, né?
nessa relação com a experiência de vida que nós temos e como nós afetamos um ao outro, né? Tem o efeito placebo, o efeito nocebo, né? E, enfim, para que haja uma mudança em você, você tem que acreditar. Mas não é um acreditar da boca para fora, né? É um acreditar interno. E assim também as transformações, né? As transformações na vida, as transformações do gráfico da vida mesmo. Quantas pessoas começam o gráfico e vem ali uma situação, desde às vezes na fase intrauterina, né, que eu faço toda a linhagem do gráfico da vida para que possamos perceber esse fluxo eletromagnético e entender um pouco os processos da sua transformação interior. Você não transforma simplesmente porque você quer. Você precisa querer muito e você precisa acreditar muito em você para que as coisas possam fluir. Você precisa, como a gente fala em inglês, let it go e deixar ir. E você sair do controle de certas coisas, porque o controle te adoece. O controle te adoece. Tudo que é em excesso te adoece. Então fica aqui a dica. É muito interessante vocês saberem isso para entender aí um pouquinho do porquê que funciona o gráfico da vida, por que existem uma variação de energia, como essa energia é medida. Na realidade, no gráfico da vida, a gente não mede energia, a gente mede o fluxo, né? Que é diferente da energia. O fluxo ele é interminável. A energia ela precisa de algo para que seja gerada. Então, essa é a diferença básica, né? Mas os processos de doença e saúde, de alegria e de tristeza, de depressão, de ansiedade, de equilíbrio, né? Tudo isso depende muito dessa conexão cérebro-coração. E tá aí um pouquinho do que pode existir de ciência para que a gente possa ir entendendo um pouco mais como é o nosso processo, esse nosso viver aqui e como nós temos a capacidade de nos transformar, né? E assim a gente vai buscando um equilíbrio, porque eu tenho aqui mesmo na minha... Não dá para eu mostrar, mas eu tenho aqui antes da cura vem o equilíbrio. Antes de qualquer coisa vem o equilíbrio. Você não vai conseguir uma cura definitiva ou uma cura que realmente você possa sentir um bem-estar sem você estar em perfeito equilíbrio físico, mental, emocional, psicológico, energeticamente e espiritualmente falando. Então, essa conexão consigo mesmo é um fator importantíssimo. E como eu falei, não tem a ver com religião, tem a ver com você mudar frequências, mudar a frequência cerebral, mudar a frequência do coração, mudar a frequência do seu pensamento. Tudo é frequência. As cores, as notas musicais, essa comunicação que a gente está tendo é uma frequência. Vocês só podem me ouvir porque existe uma frequência sonora que vai aí ativar os seus canais auditivos. Então pensem, comecem a pensar amplamente. Antes de falar eu só acredito na ciência, vejam bem que a ciência tem vários lados, né? E todos eles são benéficos. Todos eles trazem aprendizado, basta você fazer a sua escolha. E a sua escolha é aquela que você internamente entende como a sua verdade. Não é ninguém, nem eu, nem ninguém que vai falar, né? Eu sou suspeita para falar do biomagnetismo porque eu estou finalmente, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Né? A gente deixa aí trata as pessoas e deixa de tratar a gente. Agora eu tenho me tratado já há um bom tempo e eu tenho percebido mudanças
muito significativas na minha forma de viver, na minha forma de me relacionar, no meu bem-estar físico, né? Sem estar sob medicamento nenhum. E antes eu estava com muitos medicamentos, porque você começa com um medicamento, é o que eu falo. Aí aquele medicamento porque você não dorme, aí você vai tomar porque te dá ansiedade, o outro porque te dá depressão, o outro porque te causa problema no rim, e é uma infinidade, né? De novo, não estou falando mal contra medicamentos, mas talvez contra a má aplicação dos medicamentos, né? Com a finalidade de bancar a grande indústria farmacêutica. Porque nós temos aí cientistas médicos maravilhosos, com descobertas maravilhosas que poderiam melhorar a qualidade de vida, e a gente vê a população cada vez mais doente, mais deprimida, mais. Então, se tudo isso fosse bom, as pessoas estariam mais saudáveis, né? A gente então tem que parar um pouco para pensar e ver como a gente pode contribuir para um mundo melhor, com realmente equilíbrio e prosperidade para todos. Então fica aqui, esse vídeo já está muito longo. Um abraço a todos, depois a gente continua aí esse papo quântico.